Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula sobre Portugal Studio e lógica de programação. Hoje a gente vai aprender sobre operadores relacionais e estrutura de decisão, também conhecido como desvios condicionais. Então, o que vem a ser operadores relacionais e estrutura de decisão? Os operadores relacionais servem para comparar ou relacionar objetos, em sua grande maioria, objetos numéricos. Se você pegar na matemática, lá nos anos básicos de matemática, você vai lembrar que existiam operações relacionais entre numerais. Esses operadores serviam para dizer se um objeto era igual ou não, era igual ou diferente, era maior que, menor que, de alguma situação em que a gente precisava comparar, fazer um teste de alguma coisa. Então vamos relembrar isso daqui, ó. A gente tinha lá o operador de maior, que é essa chavinha aqui, ó, esse a gente chamava de capacetinho na época. Mas ele aponta dizendo que o número à minha esquerda é maior que o meu número à minha direita, ok? Então aqui está falando que x é maior do que y. Um exemplo, 3 é maior do que 2, tá? É bem básico. Aqui eu tenho a setinha virada ao contrário, o capacetinho virado ao contrário, tá? E tá falando que o meu número à esquerda é menor que o meu número à direita. Então, x é menor do que y. 4 é menor do que 5. Tá aqui um exemplo de como utilizar esse operador relacional. Viu que eu estou fazendo uma relação de um número à esquerda para outro número à direita? E aqui eu estou fazendo também a mesma relação de um número à esquerda para um número à direita, ok? Isso aqui serve para separar intervalos também, tá? Além de fazer essas comparações relacionais. Eu tenho um outro tipo de relação que é x igual a y. Tá vendo que esse igual tá com dois iguais aqui? Por que disso? Na matemática é só isso, tá? X é igual a y. Porém, nas linguagens de programação, quando eu utilizo esse igual, ele é o símbolo de atribuição. Se você pegar no pseudocódigo, o símbolo de atribuição é mais ou menos assim, né? É uma setinha que está dizendo que o valor desse y está atribuído a x, ou seja, o valor desse y está gravado em x. Mas na programação a gente utiliza o sinal de igual, dizendo que o valor de y está gravado em x. Quando eu quero fazer uma relação entre eles, eu preciso utilizar dois símbolos de igualdade. Então, x igual y. Aqui eu estou falando que x é igual a y. Por exemplo, 4 é igual a 4. Eu tenho que utilizar esses dois sinaizinhos de igual. Lembrem disso, porque na hora que a gente for fazer estruturas de decisão e a gente colocar errado essa informação, vai dar problema e vai dar um bugzinho no nosso sistema, tá? Diferentemente para as numerais, quando eu tenho que fazer a comparação de maior ou menor, na comparação de igualdade, eu posso fazer igualdade entre variáveis do tipo cadeia e também do tipo caractere, ou seja, a variável cadeia nome é igual a variável cadeia nome, ou aqui não é aspas, é aspas simples. Caracteres são aspas simples, tá? Ou caractere A é igual ao caractere A. Então, eu posso fazer isso com igualdade em operações relacionais. A gente vai ter exemplos, vocês vão entender melhor do que eu estou falando aqui. A gente tem uma outra comparação que é maior igual. X maior igual a Y. Tá? X maior igual a Y. O que eu estou falando? Que o meu número da esquerda ele vai ser maior ou igual a 100. E nunca menor do que 100. Por exemplo, 99 não é maior ou igual a 100. Agora, 100 é igual ou maior, maior ou igual a 100. 101 também está dentro dessa relação. 101 é maior que 100. 100 é igual a 100, 101 maior que 100. 102 maior que 100. Só que 99 vai ser diferente de 100. Ele nunca vai ser maior ou igual a 100. Tá? Então, eu tenho essa relação aqui de x. Ele nunca vai ser menor ou igual a 100. Sempre ele vai ser maior ou igual a 100 nessa relação. X menor ou igual a y, também é a mesma coisa. Então, x, o máximo que ele vai chegar é 100. Mais que 100 já é falso. Então, x pode ser 99, o x pode ser 98, o x pode ser menos 1, o x pode ser menos 2, mas o x nunca vai ser 101. O x, o máximo que ele pode ser é 100. Tá? Então, x é menor ou igual a 100.
eu também tenho um símbolo de diferença. Olha aí como é que é a diferença. Se fosse na matemática, o sinal de igualdade ia ficar cortadinho. Mas aqui na programação a gente utiliza esse sinal de exclamação, que geralmente ele significa não, tá? Então, a gente pode literalmente dizer ali, ó, que x não igual a y, ou x é diferente de y. Eu peguei o caractere ali, ó, 001 é diferente de 100, ou 001 é diferente de 100, tá? São relações diferenciais. Uma outra coisa aqui, ó, eu não posso trocar na programação, na hora de estar fazendo um algoritmo, essa relação aqui, ó, maior ou igual. Eu não posso pôr assim, ó, igual, menor, ou igual, maior, tá? Sempre vai ter que vir o sinal de maior ou menor, depois o sinal de igual. E sempre vai ter que vir o sinal de diferente para depois vir o sinal de igual, tá bom? Isso é uma regrazinha dos sistemas da maioria das linguagens de programação que a gente tem por aí. Então, esses são os operadores relacionais. Eles são bem tranquilos de entender e eles vão servir para fazer os nossos testes, tá? Com os exemplos, a gente vai ver onde que eu utilizo esses operadores relacionais e para que servem os nossos testes, tá bom? Agora a gente entrando um pouquinho em estrutura de decisão, a gente lembra lá na aula de algoritmo que eu falei para você que um algoritmo ele pode tomar uma decisão para um lado ou para um outro? Então ele vai fazer um teste, vou pegar o exemplo de atravessar a rua, que é um algoritmo do nosso cotidiano. Então a gente vai atravessar a rua, vamos pensar em algoritmo. Eu vou chegar na calçada, a hora que eu cheguei na calçada, eu vou olhar para o lado direito, depois eu vou olhar para o lado esquerdo. Se estiver vindo o carro, eu espero. Se não, eu atravesso. Tá vendo que tem uma decisão ali, ó, cujo o fator para eu tomar alguma medida é se está vindo o carro ou não? Se estiver vindo o carro, eu vou ficar parado, eu vou esperar o carro passar para eu poder atravessar. Agora, se não estiver vindo o carro, eu vou atravessar. Então, isso é uma estrutura de decisão, é um algoritmo que a gente toma na nossa vida e de forma automática, tá? A gente também tem esses testes aí na programação. E esses testes a gente vê pelo se e se não. Então, as estruturas de decisão, conhecidas também como desvios condicionais, tá? Então, desvios condicionais. Se há uma condição, eu desvio para um lado. Se há outra condição, eu desvio para o outro. Servem para determinar o que o algoritmo vai realizar se o teste aplicado for verdadeiro ou falso. Vamos entender isso daqui num exemplo de uma frase. Se fizer sol, então vou caminhar. Se não, ficarei em casa. Note que o seguinte, ó, se eu coloquei entre parênteses aqui, ó, fizer sol, qual que é a minha condição para a estrutura de decisão? Olha que legal, ó. Se, grava isso, se fizer sol, então se fizer sol, se isso for verdadeiro, então eu vou caminhar. Agora, se isso for falso, se não fizer sol, eu ficarei em casa. Se não, ficarei em casa. Então, note que eu tenho um teste lógico. Por que teste lógico? Isso vai me apresentar verdadeiro ou falso. Eu não consigo fazer testes com resultados que não me apresentem verdadeiro ou falso. Por exemplo, coisas subjetivas, como identificar a beleza de alguém. É muito subjetivo, né? Às vezes uma pessoa é bonita para um e é feia para outro, ou vice-versa. Então, isso são coisas subjetivas. Agora, em coisas objetivas, em que eu consigo atrelar verdadeiro ou falso, eu consigo fazer este teste de decisão no meu sistema. Então, note que aqui eu tenho se, que é uma condição. Se não, é uma outra condição. Então, eu tenho um desvio condicional para o se e eu tenho um desvio condicional para o se não. Qual que é o meu desvio condicional para o se? Se fizer sol. Se fizer sol, então vou caminhar. Se não, ficarei em casa. Note que o se não tem um teste lógico. Só tem um teste lógico no se, porque é meio óbvio que ele vai realizar isso daqui, se isso daqui for falso, tá? Então, se fizer sol, vou caminhar. Se não, ficarei em casa. Note que tem uma estrutura, então, ó. Coloquei essa frase, eu passei por uma estrutura. Se teste lógico verdadeiro, vai percorrer este caminho, ó. Preste atenção nas chaves que eu tenho aqui, ó. Se, entre parênteses, aqui eu vou aplicar um teste lógico no meu sistema. Eu vou aplicar operadores relacionais no meu sistema, tá? Se teste lógico for verdadeiro, ele vai fazer o que tiver dentro dessas chaves. Se não, aqui eu não preciso ter um teste, porque ele, se der falso aqui, ele já vai pular para cá. Se não, vai percorrer este caminho.
Note no exemplo aqui, eu coloquei uma variável do tipo inteiro, idade, e nessa variável do tipo inteiro, idade, eu atribuí que ela vale 18, tá? Ó, sinal de igual, 18. Então, 18 está atribuída à idade, tá bom? Se, ó, note meu teste lógico aqui, ó. Se a variável idade for maior ou igual a 18, então escreva adulto. Se não, escreva não adulto. Isso aqui é bem simples, é um exemplo bem simples para a gente entender. O que eu estou falando aqui para você? Estou falando que se a minha idade, por exemplo, for 18, 18 é maior ou igual a 18? É igual a 18. Então, ele vai fazer isso daqui. Ah, a idade é 17. 17 é maior ou igual a 18? Falso. Então, ele vai fazer isso daqui, tá? Ah, a idade é 19. 19 é maior ou igual a 18? É maior que 18. Então, ele vai fazer isso. 16. 16 é maior ou igual a 18? É falso. Então, ele vai fazer o que está aqui. É assim que trabalha o nosso algoritmo. Vamos pegar esse exemplo aqui e jogar no Portugal agora, para a gente ver como é que vai funcionar isso no nosso sistema, tá? Então, vamos abrir o nosso Portugal. Vou pegar um sistema aqui em branco, tá? Vou copiar exatamente aquilo que eu fiz e vou jogar aqui. Vou apagar esse Olá Mundo, tá? Vou declarar uma variável. Qual que vai ser a minha variável? Inteiro. Tem que ser minúsculo. Inteiro. Nome da minha variável. Idade. Quanto que essa variável vai valer? Vou pôr 17. Agora vamos para a estrutura de decisão que eu coloquei lá. Se idade for o quê? Maior ou igual a 18, então ele vai escrever adulto. Depois desse teste lógico, eu preciso colocar uma chave. Essa chave aqui vai ser as funções que serão executadas se esse teste for verdadeiro. É muito importante que você coloque essas chaves, senão o seu sistema não vai funcionar. Então, eu vou abrir a chave, vou escrever, vou imprimir na tela, adulto. E vou fechar a chave. Então, se essa idade for maior que 18, ele vai escrever adulto. Agora, se não, e olha que o senão não pode ter acentuação, tá? Se eu colocar acentuação aqui, ele vai me apresentar um erro, ó, já ficou grifadinho aqui, ó. Vamos colocar em cima aqui, ó. A expressão A com til não era esperada neste local. Remova a expressão para corrigir o problema. Então, eu não posso colocar acentuação gráfica nas funções. E agora, na estrutura de se não, se esse teste for falso, eu vou abrir chaves e também vou dar um comando. Escreva não adulto. Fecho aspas, fecho parênteses. O que vai acontecer aqui? Ele vai ver quanto essa variável idade tem guardada. Eu disse que ela tem guardada 18. Então, se a idade for maior ou igual a 18, ele vai escrever adulto. Se não, vai escrever não adulto. Vamos dar um play aqui para... Ah, eu esqueci de fechar as chaves aqui, ó, viu? Vamos dar um play agora para rodar. Ó, ele disse que é adulto, por quê? Quanto que eu atribuí? 18. 18 não é igual a 18? Então ele vai escrever adulto. Vamos mudar essa variável aqui para 17 para ver o que acontece? Olha lá, não adulto. Por quê? 17 não é maior nem igual a 18. Então ele vai escrever não adulto. É assim que funciona uma estrutura de decisão. Lembrando que a estrutura de decisão, eu preciso ter o se, abro parênteses, faço um teste lógico, beleza? Estou utilizando aqui ó, um operador relacional, maior ou igual. Vamos colocar diferente aqui só para vocês verem. Ó. Igual, maior. Olha lá, apresentou um erro. Ó. A expressão não foi finalizada corretamente. Tá? Então, eu estou com uma expressão errada aqui. Ele não vai reconhecer. Então, para reconhecer, eu preciso colocar maior, igual, respeitando isso daqui. Tá? Agora, eu posso trocar esse teste. Eu posso colocar esse teste aqui, ó. Por exemplo, menor ou igual 18. Eu posso escrever não adulto. E aqui eu escrevo adulto. Então, a minha idade é 17. 17 é menor ou igual a 18? Verdadeiro, 17 é menor ou igual a 18. Então, ele vai escrever não adulto. Olha aqui, ó, não adulto. Agora, se eu escrever 18, ele vai escrever... Opa, 18 é igual a 18, né? Vou colocar 19. 19, adulto. Por quê? 19 é menor que 18?
Não. 19 é igual a 18? Não, 19 é maior que 18. Então, se ele é maior, ele vai escrever isso daqui. Eu posso inverter também, eu posso fazer os dois testes, tá? Isso depende muito do que você vai estar fazendo no seu sistema, e aí vai de pessoa para pessoa, de como ela quer testar. Mas ela tem que obedecer essa estrutura. Se não obedecer essa estrutura de colocar o C, entre parênteses, o teste lógico, tá? Um teste lógico válido. Depois eu abro uma chave, escrevo aqui o meu algoritmo, tá? Posso colocar outras funções, posso colocar cálculo aqui dentro, posso colocar outros passos e fecho a chave. Depois eu dou uma estrutura caso esse teste seja falso, beleza? Então, se não, abro chaves e fecho chaves e escrevo dentro das chaves o que eu quero. Continuando lá a nossa parte de estruturas de decisão, a gente está aqui, ó, no exemplo 1. Agora, supondo que eu tenha mais condições para testar. Por exemplo, a gente só testou que 18 anos é adulto, acima disso, ou não adulto, abaixo disso. Agora, se eu quiser dizer, de tal idade a tal idade é criança, de tal idade a tal idade é pré-adolescente, de tal idade a tal idade é adolescente, de tal idade a tal idade é adulto, e acima dessa idade é idoso. Então, está vendo que eu tenho vários testes a realizar e o C e o C não só deixa eu fazer um teste. Então, para eu poder fazer mais de um teste, eu preciso usar a estrutura se não C, tá? Vamos pegar um exemplo que eu escrevi aqui para vocês. Ó, note que eu tenho aqui uma variável inteiro idade, tá? Inteiro idade. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, senão vocês não vão conseguir enxergar. Tô arrumando aqui. Beleza. Beleza, maravilha. Note que eu tenho aqui, ó, inteiro idade. Então, eu defini uma variável do tipo inteiro para a idade. Escreva, digite uma idade. Então, estou pedindo para o usuário digitar uma idade, leia a idade. Então, eu vou digitar uma idade, essa idade vai ser lida, vai ser gravada nessa variável, tá? E essa variável vai ter esse valor que eu digitei, que eu informei. E aí, depois disso, ele vai dizer para mim aqui, ó, se essa idade que eu digitei for menor ou igual a 12, vai escrever para mim que é criança. Se não, se. Olha só que legal, ó. Se não, se. Eu estou fazendo um outro teste lógico. Então, ele vai primeiro olhar isso aqui, ó. A idade é menor ou igual a 12? Deu falso. Vamos supor que eu coloquei uma idade 13 anos. 13 anos não é menor ou igual a 12. Então, 13 anos, se não se essa idade é menor ou igual a 14, qual é o intervalo aqui? É o intervalo de 12 a 14. Essa idade que eu digitei está dentro desse intervalo? Não está dentro desse intervalo. Então, ele vai pular para a próxima linha. Se não se a idade é menor ou igual a 18, então tem intervalo de 14 a 18. Essa idade é menor ou igual a 18? Bom, não é. Então, ele não vai, ele vai pular para outra linha. Tá, essa idade é maior que 60? Note que ele vai fazer um outro teste. Essa idade é maior que 60? Eu tenho intervalo aí entre 18 e 60, tá? Se essa idade for 60, ele vai escrever isso. Agora, esse intervalo entre 18 e 60, se nenhum desses testes aqui foram satisfeitos, ele vai pular direto para esse, ele vai escrever adulto. Olha que como eu coloquei várias variáveis. Eu podia trocar isso aqui também, para ficar meio na ordem lógica nossa, eu podia colocar essa idade é menor ou igual a 60, se ela for mais que 18, porém for menor ou igual a 60, escreva adulto. Se essa idade, então, for maior que 60, que é o teste falso, eu não preciso dizer aqui, porque já vai estar no senão, que é o último teste, eu posso escrever idoso também, tá? E fica assim o nosso teste. Vamos rodar ele aqui para a gente ver? Vamos pegar lá no nosso Portugal Studio, agora. Copiei todo ele, tá? Vou jogar no Portugal. Vou abrir um novo aqui. Ó, só colei. Deixa eu ver se as chaves estão corretas. Chaves estão corretas. Então, ó, note o que eu fiz aqui, ó. Declarei um inteiro idade. Esse inteiro idade aqui, vou pedir para digitar na tela, vai ler a idade. Se esse valor que eu digitar for menor ou igual a 12, vai ser criança.
For menor ou igual a 14, vai ser pré-adolescente. For menor ou igual a 18, vai escrever adolescente. For menor ou igual a 60, vai escrever adulto. Se não, vai escrever idoso. Vamos rodar o sistema para ver. Vamos digitar uma idade. Vamos digitar uma idade 11 anos. Fazer o primeiro. Ó, 11 anos. 11 anos é menor ou igual a 12? É menor que 12. Então, ele vai escrever criança. Vai finalizar o sistema aí. Ele não precisa ir para os próximos testes, tá? Vamos colocar uma outra idade. Vamos colocar 13 anos. 13 anos é pré-adolescente. Note o que ele fez. Primeiro ele fez esse passo aqui. Lembra que o algoritmo é uma sequência de passos. Então ele vai linha por linha, tá bom? Ele pegou a idade que eu digitei, 13 anos. 13 anos é menor ou igual a 12? Falso, é maior que 12. Então ele vai fazer esse outro teste. Ah, beleza. 13 anos é menor ou igual a 14? Opa, é menor que 14. Então ele vai escrever pré-adolescente. Finalizou o sistema. Ele não precisa percorrer o restante, porque ele já satisfez o teste. Vamos fazer de novo. Vamos colocar uma idade agora, vamos pôr 17. Escreveu adolescente, ó. Então tá aqui nessa linha. Por quê? Ele fez de novo todos os passos. 17 é menor ou igual a 12? Não, 17 é maior que 12, então é falso, ele vai pular para o próximo. 17 é menor ou igual a 14? É falso também, 17 é maior que 14, então ele vai pular para o próximo. 17 é menor ou igual a 18? Opa, é menor que 18. Então ele vai escrever adolescente. Vamos fazer o próximo passo. Ó, note que agora tem menor ou igual a 60. Vamos pegar uma idade 45. Adulto. Olha aqui que legal. 45 de novo. Menor ou igual a 12? Falso, é maior que 12. Menor ou igual a 14? Falso, é maior que 14. Menor ou igual a 18? Falso, é maior que 18. Menor ou igual a 60? Opa, verdadeiro, ele é menor que 60. Então ele vai fazer adulto. Beleza? Agora, se eu colocar uma idade maior que 60, ele vai ter que me trazer a palavra idoso. Vamos colocar aqui, idade 61. Opa, idoso. Por que ele viu aqui, ó, nesse 61? 61, falso, ele não é menor nem igual a 12, ele é maior. Ele não é menor nem igual a 14, ele é maior. Ele não é menor nem igual a 18, ele é maior. Ele não é menor nem igual a 60, ele é maior. Se nenhuma dessas aqui foram satisfeitas, só resta fazer isso daqui. Então, qualquer idade que eu digitar acima de 60 agora, vou pôr aqui uma idade 300, porque eu não coloquei uma condição de limite de idade, mas eu vou colocar uma idade 300, por exemplo. Ele vai falar que é idoso para mim, tá? Agora também, se eu colocar qualquer idade negativa, por exemplo, 150 anos, ele vai falar que é criança, porque menos 150 é menor ou igual a 12. Nesse caso, eu teria que pôr aí um limite, tá? De idade, e eu posso fazer isso com C, e se não, também. Mas eu vou deixar isso de atividade para você treinar aí, para você pensar como eu faria isso, para colocar esse limite de idade. Depois eu faço um vídeo só com isso para tentar tirar as dúvidas de vocês, tá? E, gente, às vezes a sua programação vai sair diferente da minha, porém as duas vão funcionar. A programação é uma coisa muito individual da pessoa, porque envolve lógica. Eu tô aqui para te ensinar os passos que você pode fazer com a lógica, mas a partir do que eu ensino, você pode fazer diferentes coisas. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, se essa idade aqui for maior que 60, vai escrever idoso. Se não, vai escrever adulto. Note que eu mudei aqui, ó. Eu tirei um intervalo, ó. Eu tô sem um intervalo de 18 a 60, né? Tecnicamente ele existe aqui, mas ele não tá mais tão claro como estava antes. Vamos ver como é que funciona? Eu vou colocar uma idade 45. Poxa, ele escreveu adulto. Por quê? Ele também fez os testes, ó. 45 é menor ou igual a 12? Não, é maior. É menor ou igual a 14? Maior. Menor ou igual a 18? Maior. Ele é maior que 60? Não, ele é menor que 60. Então, ele já vai escrever adulto. Então, ele já vai ler essa forma. Então, são duas formas diferentes. Note que eu fiz com duas formas diferentes, mas que apresentam os mesmos resultados. É isso que eu estou falando. A forma de programar vai ser diferente para cada um, tá bom? É isso aí que é a nossa estrutura de decisão e operadores relacionais. Mais conhecido também como desvio condicional, porque eu apliquei uma condição. Se essa condição não for satisfeita, ele vai procurar até que ele ache uma condição que seja satisfeita, beleza? Isso é a nossa estrutura de decisão com operadores relacionais. É bem tranquilinho e a nossa aula de hoje é isso. Lembrando para que você possa me ajudar a continuar postando vídeos de conteúdos bons para vocês,
Peço que vocês curtam o meu vídeo, compartilhem, se inscrevam no meu canal. É muito importante esse engajamento de vocês para que eu possa continuar trazendo esse conteúdo de forma gratuita e de forma acessível para todo mundo, para que todos possam entrar neste mundo de programação. É isso aí, galera. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.